botar um pouquinho diferente, né, Glória? Como é que é? Vou botar um pouquinho diferente. Eu, Maria. É o nome da minha filha, porque como eu estou no MacBook da minha esposa, aí não, eu acabei entrando no dela aqui. Sim, tudo certo. Pessoal, a nosso segundo palestrante de hoje, temos a alegria de receber o ecólogo Kleber Filho, né? Kleber ele é ecólogo formado pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente ele é chefe do setor de répteis do Parque Zoobotânico Arruda da Câmara, a Bica de João Pessoa, para quem conhece o Zoológico de João Pessoa. É instrutor da disciplina de manejo de animais silvestres na Associação de Guardas Municipais da Paraíba. Já formou muita gente em manejo, né? Inclusive eu também aprendi a manejar serpente, né? Com o próprio Kleber. Então é muito bom poder receber ele aqui hoje. É uma sumidade e o tema que ele vai apresentar hoje para a gente são temas sobre serpentes, identificação básica, manejo e primeiros socorros. Bom, só vou ver aqui, porque como eu não sou muito acostumado a estar dando palestra, vou ver só como é que eu vou compartilhar a minha tela aqui, viu? Certo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Ainda não. Ainda não. Tá, espera aí. Tá, deixa eu... Acho que compartilhamento de tela. Deixa eu só ver, pera. Deu certo agora. Tá conseguindo ver? Tá. Vocês estão conseguindo ver tudo? Tá, deu certo aqui, tá em tela cheia aqui. Tá, pera aí. Deixa eu ver aqui. Porque como esse é o MacBook, eu não sei nem para onde é que vai aqui. Tá, vou botar aqui, porque eu vou compartilhar minha tela e não vou conseguir visualizar vocês, tá certo? Certo. Porque esse aqui eu não sei mexer direito, como faz muito tempo que eu dei uma palestra, esse negócio de tecnologia não é muito comigo. Mas dá para ver direitinho? Tá sim. Pronto. Como eu falei, só não vou conseguir ver vocês, porque estou compartilhando só meu slide aqui, tá certo? Mas vamos lá, falar um pouquinho, né? Então, como ele falou, eu sou Kleber, sou chefe do setor de réptil lá do zoológico, né? Então, para quem conhece, lá tem a parte do serpentário, tem alguns répteis que a gente tem, tanto as serpentes, lagartos, tem alguns crocodilianos também, e a gente cuida de tudo, né? Que a gente que trabalha em zoológico, tem zootecnista, tem biólogo e assim, mas todo mundo trabalha com tudo, né? Para quem estagiou com a gente sabe que passa por todas as áreas, então todo mundo trabalha com tudo lá dentro, tá certo? Então, espero que vocês aprendam um pouco, passar um pouco do meu conhecimento para vocês sobre os ofídeos, sobre as serpentes. E aí, espero que vocês aprendam. Qualquer dúvida, tá aí no chat, a gente pode tirar no final, a gente aprendeu um pouquinho, alguns mitos sobre esses animais, como identificar alguns animais peçonhentos, e assim por diante, né? Vamos lá. Os ofídeos, como a gente conhece, né, que são as serpentes. Então, a gente tem serpente de vários tamanhos, serpente em quase todos os locais, né? E aí, antes da gente falar, eu quero que vocês olhem para essa foto aí e vocês me digam aí quem vocês acham que são os animais perigosos, né? Como está dito, quais os animais vocês consideram como perigosos? Então, vocês podem abrir aí o microfone e dizer, exemplificar para mim quais os animais que vocês acham que são perigosos e por que são perigosos. Podem falar, tá? O escorpião, porque tem veneno. Sim, pode ir. Mais alguém? Acho que talvez essa rã colorida e a serpente possa ter veneno. Vamos lá. Veneno, serpente. Mais alguém quer falar? Então. Colocaram aqui no chat a aranha também. Aranha. Tá, qualquer coisa, o que tiver no chat aí, tu vai me dizendo, porque como eu não tô vendo nada. Beleza. Aranha. Por que aranha? O baiacu também? Por que o baiacu? Rapaz, eu não sei te explicar direito, não. Eu sei que ele tem um negócio diferenciado aí. A peçonha? Você quer chegar na peçonha? Pode Eu ser acho isso que também. Ó,
quando a gente fala de animais perigosos, vocês conseguiram enumerar alguns, né? A gente tem escorpião, a gente tem serpente, a gente tem um sapo, baiacu, que vocês falaram, mas não disseram, depois eu digo por quê. Então, a gente considera esses animais perigosos porque a gente vai muito pela peçonha, por conta de veneno, por conta de uma coisa ou outra. Só que perigoso está muito relativo, né? Então, qual o momento que o animal é perigoso? Ó, ninguém falou que cachorro era perigoso. Ninguém falou que galo era perigoso, né? Eu botei uma ali a vaca, mas é porque essa palestra é antiga, mas realmente um cavalo. Eu botava. Ninguém considera cavalo perigoso, ninguém considera borboleta perigosa, tá? Mas eu vou dar um exemplo clássico. Tem muita gente que tem medo de borboleta. Por quê? Quando a gente era criança, a avó da gente dizia, ó, se tocar na borboleta, botar a mão no olho, você cega. Então as pessoas consideram aquele animal, tem algumas pessoas que consideram como perigoso. Tem gente que não considera cachorro perigoso. Só que vai lá pegar o cachorro, ou brincar com o cachorro, mexer com o cachorro na hora que ele esteja se alimentando. E aquele animal pode atacar a gente naquela hora. Ninguém diz que galinha, galo é perigoso. Mas vai lá mexer na galinha ou no galo na hora que ele... No galo, pelo menos, né? Na hora que ele está lá cortejando a galinha. Ou a galinha na hora que ele está com ovos. Entendeu? Então, como a gente fala de animal perigoso, vai depender muito do momento, entendeu? Então, na hora que o cachorro está comendo, a gente vai mexer e ele vem para cima da gente, então naquela hora aquele cachorro é considerado perigoso. Galinha, na hora que a gente vai mexer com ela, que ela tá com os filhotes ou com o ovo, ela fica naquele momento perigoso, tá certo? Então, quando a gente fala de perigoso, vai muito do momento que a gente está fazendo alguma coisa. Então, serpente, para quem trabalhou comigo lá no zoológico, ou para quem viu, se você está parado no canto e a serpente passa, você deixa a serpente passar, ela vai passar por você tranquilamente, não vai fazer nada. Só que, se você for lá mexer na serpente, aí sim ela vai querer se defender. E aí, naquele momento, aquela serpente é perigosa, tá certo? Mas, o mais perigoso que tem, que a gente não falou, é esse aqui, ó. É o ser humano, tá certo? Que mata por necessidade, mata por prazer, e é um dos considerados um dos animais mais perigosos que a gente tem na natureza, tá bom? Então, quando a gente fala de animais perigosos, a gente falou o quê? Em sapo, a gente falou em baiacu, a gente falou em serpente, a gente falou em escorpião, e todos eles têm em comum o quê? Toxina, tá certo? Todos os dois animais vão produzir toxina. Só que nesses dois, a gente tem animais venenosos e animais peçonhentos. E para a gente saber um pouco da diferença do que são animais venenosos e animais peçonhentos, a gente vai, como é formulado esse veneno. Vamos botar, os animais que são venenosos são aqueles animais que vai envenenar a gente de forma passiva. Como assim? Lembra que a menina falou anteriormente do baiacu? Não sabe por quê, mas por quê? O baiacu, ele tem uma glândula de veneno dentro dele e tem algumas pessoas que comem baiacu. Só que se você não tratar o baiacu adequadamente, o que acontece? Na hora da ingestão, a gente pode se envenenar, tá certo? Então, todo animal venenoso é aquele animal que o veneno em geral é produzido de forma animal, mineral, né, que tem alguns minérios que são venenosos para a gente, vegetal, porque tem algumas plantas que são venenosas para a gente também, tá certo? E de forma animal, tem alguns animais que produzem esse veneno. E para envenenar a gente, ele vai envenenar de forma passiva, através do quê? Do toque, no caso da rãzinha, de alguns sapos, que ao tocar nesse animal, a gente pode se envenenar, ou no baiacu, do exemplo anterior, que tem gente que come, não sabe adequadamente tratar esses animais, e na hora da ingestão pode se envenenar. Já os animais peçonhentos, né, ele precisa ter o quê? Ter um mecanismo para conseguir inocular o veneno, tá certo? E aí o que acontece? A gente tem a serpente, tá, que produz toxina, e através da dentição dela, ela consegue injetar veneno na gente. A gente tem abelha, as mariposas no geral, né? A gente tem escorpião, que tem ali, ó, um ferrozinho no final da sua cauda, que pode envenenar a gente também. A gente tem abelha, como falei anteriormente. A gente tem a raia também, que tem um ferrozinho no final da cauda dela, que ao pisar ali naquela glândula, a gente tem veneno, e quando a gente pisa nesse animal, ela pega a sua cauda e vai perfurar a gente, então através dessa perfuração, ele pode injetar veneno também. A gente tem as aranhas, tá certo? Então, animais venenosos, eles vão agir de forma passiva, através do toque ou da ingestão. Os animais peçonhentos, eles precisam ter um mecanismo, então ele vai envenenar a gente de forma ativa, através de um mecanismo. Então, isso eles podem envenenar a gente
pela dentição e assim por diante, tá certo? Mas os dois vão produzir toxina. O que faz diferenciar um outro é a forma que ele vai conseguir produzir essa toxina no nosso organismo, tá bom? Deu para entender? E é como eu falei para vocês, a gente tem um exemplo aí, ó, larva de borboleta ou larva de mariposa no geral. Então, a gente tem essas larvinhas pequenininhas, né, que a gente conhece como lagarta de fogo e assim por diante, baiacu, o sapo. Olha aí a diferença das peçonhas, tá vendo? Ó? A gente tem ó, as quelícerazonas lá da aranha, escorpião, o aguilhão ali atrás, ó, tá vendo? Aqui a gente tem a dentição das serpentes e das abelhas a gente tem o ferrão, tá bom? E aí, falando um pouco sobre esses animais, então eu botei um gráfico só para vocês terem as espécies que envolvem em acidente com animais peçonhentos. Muita gente fala muito de serpente, mas se você olhar esse gráfico aí, ó, 51% de 2017 a 2021 foi só acidente com escorpiões, tá certo? E olha a porcentagem de serpente, né? Se for botar em proporção, são poucas serpentes que vai acontecer algum acidente, tá bom? E aí, falando de serpente no geral, principais características desses animais, que a gente vai ver aí, ó, corpo, o nome está dizendo serpente, corpo serpentiforme, tá certo? Ausência de membros locomotores, tá? Então, serpentes, elas não andam, tá certo? Serpente rasteja, porque ela não tem membro para se locomover. A gente tem também aí ausência de pálpebra móvel, então vocês nunca vão saber quando a serpente está dormindo, porque ela não tem pálpebra para dizer, ó, estou dormindo. Então, quando a gente dorme, a gente vai fechar a pálpebra. Então, a pessoa sabe que você está dormindo. As serpentes, elas não têm isso, tá certo? E aí, ó, só o número para vocês, de 405 espécies de serpentes, isso é uma média, tá certo? 405 espécies de serpentes que a gente tem no Brasil, ó, 85% desses animais são animais não peçonhentos, apenas 15% desses animais que são peçonhentos, tá bom? E aí, ó, se vocês olharem nessa foto, a gente tem uma variação grande de tamanho desse animal. Se vocês olharem do lado aí, a gente tem essa pequenininha que a gente conhece como cobra-chumbinho, em alguns locais é conhecido como mata-cavalo, mata-boi, alguma coisa assim, se não me engano, que pode chegar ali basicamente 3 a 4 centímetros, mais ou menos, a 5. E a gente tem aqui do lado uma piton reticulada, considerada a maior serpente do mundo, né? Então, para quem conhece ali em Puxinanã, eles têm esse animal lá, acho que a deles, que é a Sumara, deve estar com mais ou menos 7 metros de comprimento, mas esses animais, há relato que podem chegar aí a 10 metros, né? 10 a 11 metros de comprimento, tá certo? É considerada a maior serpente do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem um representante, que é a sucuri, né? Então, a sucuri é a segunda maior serpente do mundo em comprimento. Em largura, ela ganha para a piton reticulada, tá certo? Mas em comprimento, a maior serpente do mundo é a piton reticulada. Recentemente, chegou uma para a gente, lá no zoológico. Então, futuramente, se vocês quiserem fazer estágio com a gente, vocês vão ter a oportunidade de ver esses animais um pouquinho mais de perto, tá bom? E aí, mostrando para vocês alguns mitos que as pessoas têm em falar que os animais são peçonhentos, os animais não são peçonhentos. Aqui a gente vai aprender um pouquinho mais e ao decorrer vai falando alguns mitos também, tá certo? Tem muita gente que fala do olho do animal, tá certo? Então diz, ó, todo aquele animal que tem a pupila vertical, essa pupila aí aparecendo pupila de cachorro, pupila de gato, tá? Então, todo animal que tem pupila vertical, as pessoas dizem, animal que tem pupila vertical são animais peçonhentos. Se você olhar outra foto, animais que têm o olho arredondado são serpentes não peçonhentas, tá certo? Só que ter pupila vertical é um indício que o animal pode ou não ser peçonhento, tá bom? Mas todo animal que tem pupila vertical quer dizer que aquele animal tem hábito noturno. São animais que caçam, que se locomovem, principalmente durante a noite. E todo aquele animal que tem pupila arredondada são aqueles animais que vão se locomover principalmente durante o dia, tá certo? Então, ter pupila vertical é um indício que o animal pode ou não ser peçonhento, mas a gente não leva isso na regra, tá certo? Outra coisa também que as pessoas dizem que são pela cabeça do animal também. Animal que tem cabeça triangular são animais peçonhentos. Animal que tem cabeça arredondada são animais não peçonhentos. Mas assim como os olhos do animal, isso é um indício que o animal pode ou não ser peçonhento. Se vocês olharem
nessa foto aqui, essa mais avermelhada, é uma periquitamboia, tá? Uma cobra-papagaio. E se olharem ali para ela, ela tem uma cabeça arredondada. E é um animal que não é peçonhento. A gente tem jiboia também, que tem cabeça triangular, e uma serpente que também não é peçonhenta, tá bom? A gente tem um exemplo aí da coroa verdadeira, que tem cabeça arredondada, e é uma serpente que é peçonhenta, tá bom? Então, também, isso não é regra. Mas a maioria, todas as serpentes, a maioria das serpentes que tem cabeça triangular, elas são peçonhentas. Mas a gente não vai generalizar isso, tá bom? E aí, como eu falei para você, corpo serpentiforme, mas nem tudo que é alongado, nem tudo que tem esse corpo serpentiforme quer dizer que são serpentes, tá certo? A gente tem aí em cima um lagarto de vidro, a gente tem anfisbênia, tá certo? A gente tem uma cecília, a gente tem uma moreia que tem esse corpo alongado, alguns têm ausência de membros locomotores, mas não são serpentes, tá bom? São muito confundidos como serpentes. Inclusive, a anfisbênia é conhecida como cobra de duas cabeças, tá certo? Parece muito com uma cobra, mas ela nem é cobra e nem tem duas cabeças, tá certo? Ela entra aí no grupo da anfisbênia, tá bom? Antigamente ela era considerada serpente, e depois foi considerada anfíbio, e assim ficou, e ela acabou entrando no grupo separado, que são as anfisbênias, tá bom? Outra coisa também, a gente pode encontrar esses animais em quase todos os habitats do mundo, tá bom? Lembrando para vocês que serpentes são répteis, então répteis eles têm o que a gente chama de ectotermia. O que é isso? São animais que não conseguem regular sua própria temperatura, tá bom? Diferente da gente, que a gente tá aqui com frio, dá uma carreirinha, a gente consegue, nosso metabolismo consegue produzir calor, esses animais não vão conseguir produzir calor, tá bom? Então, eles dependem muito da fonte externa para conseguir manter seu calor. Então, a gente vai ter esses animais em quase todos os habitats, só que naqueles ambientes, tipo um polo norte, polo sul, que são ambientes que têm extremamente frio, a gente não vai encontrar esses animais lá, tá bom? Mas a gente pode encontrar esses animais em vários habitats, como eu falei. A gente pode encontrar esse animal em cima de árvore. Se vocês olharem o exemplo aí, a gente tem a caninana, a cobra verde, jiboia, quando estão menorzinha também, ela acaba subindo em árvore. A gente tem a cascavel, que é um animal que vive no chão. A gente tem a sucuri, que é um animal aquático. E a gente tem as corais também, tá certo? Que é um animal que a gente chama de animal fossorial ou animal subterrâneo, tá bom? Animal que às vezes vive muito tempo embaixo da terra ou embaixo de folhiços, tá certo? A gente pode encontrar esses animais em vários habitats. E aí, ó, as serpentes no geral, ela tem um déficit na visão, é como se fosse uma pessoa míope, então elas não conseguem enxergar direito. Só que como elas não, acho que a única que consegue basicamente enxergar direito são as serpentes que são arborícolas, que ela tem o quê? Um pouquinho mais de profundidade na sua visão. E aí, mas no geral as serpentes elas vão enxergar direito. E como elas não conseguem enxergar direito, a natureza deu para elas alguns mecanismos sensoriais que auxiliam elas a caçarem, tá bom? Então, esses animais têm a língua bipartida, tá bom? Então, a língua desses animais serve basicamente para sentir o cheiro do ambiente. Então, a narina para esses animais vai servir basicamente para respirar. O que vai conseguir sentir o cheiro vai ser a narina desse animal, tá bom? Então, tem um órgão aí, veromonasal, tá certo? Popularmente conhecido como órgão de Jacobson, tá bom? Então, cada vez que a serpente está dardejando, colocando a língua para fora, ela está sentindo as partículas de odor que tem no ambiente, para saber o que é que tem ali na frente, tá bom? Então, é muito rápido. Ela coloca no céu da boca, nesses dois furinhos, como vocês estão vendo aí na seta vermelha, e aí esse órgãozinho leva a informação para o cérebro, e o cérebro consegue processar isso. Só que isso é muito, muito, muito rápido, tá bom? Porque ela precisa identificar o que é que está ali no ambiente. Quanto mais vezes a serpente coloca a língua para fora, mais curiosa ela está de saber o que é que está ali no ambiente, tá bom? E é bipartida por quê? Porque se a pessoa está do lado direito, vai estimular a língua do lado direito. Se a pessoa está do lado esquerdo, vai estimular a língua do lado esquerdo. Se a pessoa está na frente da serpente, vai estimular ambas as línguas, tá bom? Outro mecanismo sensorial também, mas tem todas as serpentes que tem, tá certo? É o que a gente chama de fossetas, tá certo? Vocês estão olhando ali uma cascavel albina, tá bom? Se vocês olharem entre o olho e a narina desse animal, ele tem um furinho bem grandona, tá certo? Isso a gente chama de fosseta loreal.
se vocês olharem a pita aí, ó, no lábio desses animais, tem várias ranhuras, vários orifícios. Isso a gente chama de fosseta labial, tá bom? As duas vão ter a mesma função termossensível, tá certo? É como se, vou só passar aqui, ó, é como se fosse uma câmera térmica para esses animais. Então, como os animais que eles caçam são animais endotérmicos que produzem calor, então a natureza deu para elas essa capacidade de conseguir enxergar o calor desses animais, tá bom? Então, através desses orifícios, elas conseguem enxergar o calor. Nos viperídeos, no geral, quem são os viperídeos? Cascavel, jararaca e surucucu, ele tem esse orifício aí, tá? Entre a narina, é tanto que no interior as pessoas conhecem esse animal como cobra de 4 ventos, tá certo? Que eles acham que isso aí também é uma narina, é outra narina desses animais, tá bom? E a fosseta labial, a gente vai encontrar isso onde? Nos boídeos, que são suaçuboia, periquitamboia, jiboia, salamanta, no geral, sucuri, tá certo? E a gente vai encontrar também nos pitonídeos, nas pitos, tá certo? Mas nem toda fosseta labial tem esse mesmo formato aí, tá certo? Cada serpente, cada espécie de serpente vai ter um tipo de ranhura diferente, tá certo? Às vezes, a gente, na jiboia mesmo, se vocês olharem a jiboia, a gente não vai conseguir nem enxergar essa fosseta labial desses animais. É muito mais evidente nos pitonídeos e periquitamboia e suaçuboia, tá certo? Então, no geral, serve a diferença de um para outro, para dizer que não tem diferença, é só a eficácia que vai ter, tá certo? Como os boídeos, ele mata por constricção, então arrocha sua presa até esses animais morrerem, tá bom? Eles não precisam ser muito eficientes. Já nos viperídeos, que ele faz o quê? Os viperídeos, eles injetam, são os animais venenosos, eles vão injetar veneno. Então, o que é que eles fazem? Injetam o veneno no animal, deixa o animal embora, tá certo? Lá na frente, quando o animal for embora, que o veneno fizer efeito, que esse animal morrer, ele vai rastejando através do rastro de calor desse animal, identificou onde o animal morreu e vai ingerir, tá certo? Então, a diferença de um para o outro é que nos viperídeos, a gente vai ter uma variação de temperatura muito maior. Já nos boídeos, que você vai conseguir ter uma variação de 0,05, nos viperídeos, eles vão conseguir sentir a variação de temperatura de 0,03, tá certo? Botando no geral, é como se eu estivesse no local. Se vocês não me verem naquele local e não me verem saindo, vocês nunca vão saber que eu estava ali, tá bom? A não ser que eu tivesse com um perfume muito forte, e aí vocês já identificassem, já soubessem qual perfume que eu uso. E ao chegar, só sentir um cheiro, você diz, pô, eu acho que Kleber estava aqui, porque esse cheiro aqui é do perfume dele, tá certo? A mesma coisa serve para a serpente. Então, quando eu estou parado no local, a gente está emitindo calor. Então, a serpente consegue sentir esse calor. E cada vez que eu ando, a gente deixa esse rastro de calor. É como se eu estivesse deixando um rastro de perfume, tá bom? Então, as serpentes, elas conseguem localizar esses animais através deste rastro de calor que os animais deixam. Gente, aqui está um pouquinho de barulho, é porque eu estou, como dentro de casa está muito calor, então eu vim um pouquinho aqui para a varanda para refrescar um pouco, tá certo? Então, e aí do mesmo jeito como a língua para você, eu falei para vocês, a mesma coisa serve na fosseta loreal, tá certo? Ou fosseta labial no geral. Se o animal está do lado direito, vai estimular a fosseta do lado direito. Se o animal está na esquerda, vai estimular a fosseta na esquerda. Se o animal está na frente, vai estimular ambas as fossetas. Então, ela consegue identificar que o animal está ali na frente, tá bom? Lembrando também para vocês que serpentes, elas são surdas, tá bom? Diferente da gente, que a gente tem ouvido externo. Cada vez que a gente fala, cada vez que eu estou falando aqui, vocês estão... meu som propaga pelo ar, e aí, através do ouvido externo, a gente consegue escutar. As serpentes, como elas não têm isso, como é que elas vão ouvir? Elas vão ouvir, basicamente, a vibração do substrato. Então, serpentes, como ela não tem ouvido externo, ela não consegue ouvir o som propagado pelo ar. O que elas vão, teoricamente, escutar, né? Não seria escutar mesmo, mas teoricamente escutar, ela vai sentir a vibração do substrato, tá bom? Então, serpentes, elas são surdas. Vai sentir basicamente a vibração do substrato ali, tá bom? E aí, ó, eu deixei isso aqui para depois, só um etogramazinho básico para a gente saber
como identificar basicamente se o animal é peçonhento ou não, tá bom? Lembra que eu falei para vocês da fosseta loreal, aquele furinho, ó. Se vocês olharem ali nessa seta vermelha, vocês vão ver, ó. O que é que a gente faz? Olhou para uma serpente, ela tem esse furinho aí. Então, se o furinho for presente, a gente vai olhar a serpente, a gente vai identificar se esse furo é presente ou ausente. Se o furo for presente e o animal tiver essa cauda eriçada, um monte de espinho no final da cauda desse animal, é uma laquesis multa, tá bom? Que é conhecido como surucucu pico de jaca. Se essa serpente, no final da sua cauda, ela tem a fosseta loreal, e no final da sua cauda, ela tem esse chocalho, é o que a gente chama, são as cascavéis, as crotalos, tá certo? Se o animal tem a fosseta presente, e no final da cauda do animal, a cauda dele é totalmente lisa, provavelmente a gente está falando de uma botrópise, que são as jararacas, tá bom? E todos esses animais que têm fosseta loreal, como eu falei para vocês anteriormente, são animais peçonhentos. Mas, e aí, se esses animais não tiverem fosseta loreal? Porque lembrando que a gente tem serpente peçonhenta que não tem fosseta loreal, tá certo? Mas vamos lá. A gente encontrou uma serpente que não tem fosseta loreal. Só que essa serpente tem um monte de anéis coloridos. Provavelmente é uma coral, tá certo? E aí, as pessoas perguntam, Kleber, como é que eu consigo identificar uma coral verdadeira, uma coral falsa? Eu digo a todo mundo, encontrar qualquer serpente coral, a gente não tenta identificar se é peçonhento ou não, tá certo? Tem gente, barriga branca, a serpente não, é uma coral não peçonhenta. Eu não gosto de falar isso para as pessoas, porque quando a gente ensina as pessoas a diferença de uma serpente de uma coral verdadeira de uma falsa, aí as pessoas é que vão mexer no animal mesmo. Eu aprendi que a coral verdadeira tem isso e isso, e aí vai que você aprendeu errado. E quando você for mexer no animal, e aí acontece o acidente. Então, diga a todo mundo, encontrou uma serpente que tem anéis coloridos, eu classifico tudo como peçonhenta, tá certo? Não vou mexer no animal. Só que encontrei uma serpente que não tem fosseta loreal, e aí, e não tem anéis colorido, a gente tem uma gama enorme de serpente, que pode ser serpente opistóglifa, ou pode ser uma serpente que não tem presa inoculadora de veneno, no caso dos boídeos que matam por constricção, tá bom? E aí eu vou falar para vocês o que são essas serpentes opistóglifa que eu falei para vocês, tá bom? Então, por esse programa, a gente consegue basicamente identificar quais as principais serpentes peçonhentas, tá certo? Encontrou o furinho entre a narina, a gente já toma cuidado que provavelmente deve ser cascavel, jararaca ou a pico de jaca, tá certo? Encontrou anés colorido, o alerta é maior ainda, que pode ser uma coral verdadeira. Só que se não tem nada disso, aí a gente já fica um pouquinho mais tranquilo, mas não quer dizer que o animal não tenha veneno e não vai oferecer perigo para a gente, tá bom? Então, eu vou falar agora, explicar um pouquinho para vocês sobre a dentição desses animais, tá bom? E aí, ó, a gente tem, se a gente olhar as serpentes no geral, se a gente olhar a serpente no geral, a gente vai ver que tem como se fosse uma evolução a gente vê como se fosse uma evolução da dentição desses animais, tá certo? A evolução da peçonha desses animais. A gente tem quem? Jiboia. A gente tem jiboia, que jiboia, a gente chama de serpente áglifa. E quem são as serpentes áglifas? São aquelas serpentes que não têm dente para conseguir inocular veneno. Não quer dizer que essa serpente não tenha veneno, tá certo? Só que esses animais não têm presa para conseguir inocular veneno. Então, como é que esses animais vão matar? Ele mata pelo que a gente chama de isquemia, a interrupção da corrente sanguínea, tá certo? Muita gente diz que esses animais matam porque quebrou o osso, mata por asfixia, só que a principal causa da morte é a interrupção da corrente sanguínea, tá certo? Ela mata arrochando sua presa. E aí, se vocês olharem como é que é o dente desses animais, ó, só para exemplificar. Segundo tipo de dentição, a gente vai ver, são as opistóglifas. O que é isso? Posterior à boca. Então, aqui, ó, no comecinho da boca desse animal, como vocês podem ver aí, ó, ela tem um dente um pouquinho mais desenvolvido, é como se fosse um dente maciço, que a gente tivesse pego uma lima ali e ter feito um arranhão nessa dentição, tá certo?
Então, fica esse suco bem pequenininho aí, ó. Então, para essa serpente conseguir inocular veneno na gente, ela precisa morder e mastigar. Se ela morder só por morder, os animais não conseguem inocular veneno na gente, tá bom? E quais são as serpentes que têm esse tipo de dentição? São as popularmente conhecidas como cobra verde, tá? As filódrias da vida. Se vocês olharem ali, ó, nessa foto da serpente, dessa filódria, você vai ver, ó, um dente bem pequenininho ali no final, no começo da boca desse animal ali, ó, posterior à boca, tá certo? Então, para conseguir inocular veneno, ela precisa morder e mastigar. Terceiro tipo de dentição que a gente tem são as proterógrafas. A dentição dela já deixa de ser atrás e vai ser na frente. Só que a dentição dela continua aberta, só que essa abertura é muito mais profunda, tá bom? Então, daí para frente, essa serpente a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que são serpentes que podem chegar a matar a gente. Quem são essas serpentes? São as corais, a mamba e a mais temida de todas que a gente conhece, que são as najas, tá bom? A gente tem a quarta tipo de dentição, que são as solenógrafas. A dentição dela deixa de ser atrás, é na frente, só que diferente da outra, que a dentição dela é fixa. A dentição desses animais aí, ó, elas são móveis, conseguem fazer esse movimento aí, ó. Olha na frente, nessa foto. Eles conseguem colocar o dente para frente e para trás. A dentição desse animal é móvel, tá certo? E diferente das outras que tinham uma abertura na sua dentição, a dentição dela é totalmente oca. Parece aquela agulha de seringa, tá certo? Totalmente oca. Apenas a abertura ali no final do seu canal. Então, vamos adiantar. E isso aí acabou passando aqui, só por curiosidade. Serpentes, elas não têm pênis, tá certo? Ela tem hemipênis. São estruturas semelhantes a pênis, que é onde o animal consegue copular. E para a gente saber se o animal é macho ou fêmea, a gente utiliza o sexador, tá certo? Se vocês olharem aí, tem vários tamanhos de sexagem. A gente introduz esse sexador na cloaca do animal, tá bom? Lembrando que é direção caudal, nunca direção cranial, tá? Se a gente colocar na cloaca do animal e logo no começo barrar o sexador, são as fêmeas. Se a gente coloca o sexador todinho, o sexador entrou mais 3 escamas, são os machos, tá certo? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Eu acho que a gente já está um pouquinho mais à frente. Então, serpente tem 2 tipos de reprodução. São serpentes, a maioria são serpentes que colocam ovos. E a gente tem serpentes viperídeas, tá certo? Que coloca já todo o seu animal formadinho. E ele sai como se fosse numa placenta. Mas os animais formam todo dentro do organismo das suas mães, tá bom? Algumas serpentes, na hora de atacar, ela tem alguns displays, tá certo? A gente tem a surucucu do Pantanal, a gente tem as najas e a gente tem a caninana, que ela usa como display. Ela tem um achatamento bilateral, então achata suas costelas para parecer muito maior do que ela é, tá bom? Se vocês olharem aqui, ó, a gente consegue ver uma naja expandindo as costelas para parecer muito maior que ela, muito maior que o predador e a espantar seus predadores, tá certo? Para intimidar. Algumas corais utilizam isso como mecanismo de proteção também. O que é que ela faz? Ela achata o final da sua cauda, como do começo da sua cabeça até o final da sua cauda é todo igual, né, as manchas, ela se esconde todinha, coloca a sua cabeça lá no fundo, levanta sua cauda e achata e fica balançando. O predador vai achar que aquela cauda balançando é a cabeça. Quando tenta pegar o animal vira a cabeça ali e vai conseguir inocular veneno no seu predador. Falando da alimentação, serpentes elas comem quase de tudo, anfíbio, come lagarto, come pássaros, e tem algumas serpentes que acabam comendo outras serpentes também, tá certo? Isso a gente chama de hábito de ofiofagia, hábito de comer serpentes. A gente tem coral, a gente tem caninana, a cobra preta, são serpentes que se alimentam de outras serpentes, tá bom? E aí, como é que serpentes conseguem comer animais muito maiores que ela, tá certo? Diferente da gente, que a maxila é presa ao crânio, tá certo? Esses animais, eles têm ali auxílio do osso quadrado, que é como se fosse uma dobradiça, que auxilia esse animal na sua abertura da boca, tá certo? Sem falar também que elas conseguem expandir suas costelas. Outra coisa também, que a maxila desse animal, se a gente olhar o nosso, o lado esquerdo é fundido com o lado direito. Esses animais, o que vai segurar o lado direito e o lado esquerdo é apenas a pelezinha que ela tem aqui no final, que vai conseguir ter uma amplitude maior de boca e aí consegue comer presas muito maiores que ela, tá bom? Vamos lá, dar uma adiantada. Na hora de contenção das serpentes, a gente tem que lembrar, quando for fazer contenção de qualquer animal, a primeira coisa que a gente tem que identificar quais são os principais mecanismos que aquele animal vão nos oferecer perigo. Como a gente está falando de serpente,
Serpentes a gente tem o principal o quê? A boca desses animais, tá certo? Lembrando que tem serpentes que tem dentro do produto de veneno que podem injetar veneno na gente. Lembrando também que mesmo que a serpente não tenha veneno, pode oferecer algum perigo para a gente. Por quê? Esses animais passam muito tempo com a boca fechada. Então, a proliferação de bactéria é muito grande. Então, quando ela morde a gente, pode passar alguma bactéria para a gente e pode causar alguns acidentes, tá certo? Mas vamos lá, mecanismo de defesa tem boca, a constricção, né, que ela pode arrochar a gente, e tem o que a gente, se vocês olharem ali, ó, parece um ovo quebrado, isso a gente chama de descarga cloacal. O que é isso? Quando a serpente acha que não consegue fugir de forma alguma do seu predador, ela provoca uma diarreia nela e realmente ela defeca na gente, tá certo? Isso fede muito e o predador acaba soltando esse animal e eles conseguem fugir. Na área de contenção desses animais, a gente tem alguns equipamentos, a gente tem perneira, tem gente que usa luva raspa de couro. Eu não gosto muito de usar luva raspa de couro porque acaba tirando um pouco do tato da gente, tá certo? A gente tem algumas caixas de madeira, caixa de acrílico para condicionar esse animal também. Gancho de serpente, esse aqui do meio com essa cordinha, eu não lembro desse nome, não lembro do nome desse aí, tá certo? Esqueci agora. Mas a gente tem também, pode colocar nessas bolsinhas que a gente usa para jogar futebol. Outra coisa também, tem um pinção de serpentes, isso a gente chama de kit de medroso, que a gente não precisa nem encostar no animal, apenas com pinção ali, ó, a gente consegue segurar o animal e consegue manejar para vários outros locais sem precisar conter esse animal, tá certo? Para vocês que são da medicina veterinária, a melhor coisa que tem é esse tubo de acrílico, tá certo? Tem vários tamanhos, e aí vai de acordo com cada tamanho de serpente. A gente consegue fazer com que essa serpente entre no tubo de acrílico, tá certo? Tem que ser basicamente proporcional ao tamanho da serpente, para que quando essa serpente entre basicamente metade do seu corpo no tubo de acrílico, a gente consegue segurar a serpente e o tubo. E tem que ser proporcional ao tamanho da serpente, porque ela não consegue fazer a volta e passar pelo tubo de novo, tá certo? E através disso aí, ó, a cabeça da serpente vai ficar lá na frente, a gente consegue coletar sangue, a gente consegue fazer sexagem, a gente consegue fazer várias coisas sem precisar ter contato direto com a cabeça desse animal, tá bom? E aí, fatores importantes do manejo correto, levar em consideração que existe vida em jogo, tanto a sua como a do animal. Nunca subestimar o animal, isso eu falo para todo mundo. Aquelas pessoas acham que quanto mais eu sei manejar, acaba subestimando o animal, e aí acontece os acidentes, tá certo? Rapidez e objetividade, reduzir o máximo de estresse do animal, lembrando que cada contenção, o estresse do animal vai lá para cima e estresse em excesso, a gente pode causar alguns problemas de saúde para esses animais. E ter certeza de realmente do que você vai fazer ali, tá bom? Quando fazer manejo, então, o povo acha que a gente vai fazer manejo de qualquer jeito, chega lá mexendo no animal de qualquer jeito, tá certo? Mas quando é que a gente vai fazer manejo desse animal? Quando o animal está doente, precisar de alguma intervenção, quando a gente não sabe o sexo, vai fazer sexagem, na hora da aula, precisar fazer alguma alimentação forçada, aí sim que a gente vai lá fazer manejo de contenção desse animal, tá bom? A gente não vai fazer manejo de contenção porque a gente quer fazer, tá bom? Quando não fazer, quando o animal tiver com ovo, com filhote em reprodução, quando o animal estiver fazendo troca de pele ou quando o animal estiver se alimentando. É quando o animal vai ficar muito mais agressivo, tá bom? E aí, sobre acidentes por animais ofídeos também, a gente tem o primeiro tipo de acidente, que são os acidentes bootrópicos, acidentes com jararaca, tá certo? Corresponde a 90% dos envenenamentos dos acidentes, porque a gente tem o maior número de serpentes peçonhentas, são jararaca, então, encontrados em vários biomas. Então, esses animais estão distribuídos muito mais em vários biomas, como eu falei anteriormente, e é muito mais fácil de causar acidentes, porque a gente vai encontrar em quase todos os locais, tá bom? Então, a principal ação é proteolítica, coagulante, ação hemorrágica. Então, como eu sei que fui acidentado por jararaca, a primeira coisa que acontece é necrose no local, tá bom? Começa a ficar aquela coisa avermelhão, começa a necrosar. Começa a aparecer algumas bolhas também, tá bom? Então, bolhas de sangue. E ação coagulante, porque a maioria das serpentes, ela age no sistema de coagulação sanguínea. Ela faz com que seu sangue fique liquefeito, não coagule. Toda vez que a gente leva algum corte, exceto aquelas pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, cada vez que a gente leva um corte, o organismo faz com que coagule o sangue naquele local da ferida e a gente não tem hemorragia. Só que tem algumas pessoas, quando a pessoa é picada por serpente, o veneno faz com que nosso sangue não coagule. Então, tem aquelas pessoas que levam picada de serpente, somente pessoas do interior, e vai lá cortar o local da ferida para aquele sangue sair. Lembra que eu falei para vocês, ela age na coagulação. O sangue da gente não vai coagular.
E aí, se eu corto o local, o que é que acontece? A gente pode morrer de hemorragia, tá certo? Acidente crotálico corresponde a 7,7% dos acidentes com esses animais. A principal ação do veneno, neurotóxica, miotóxica e coagulante também, tá bom? E quais são os principais sintomas? A gente vai ter uma pitose palpebral. Então, quando a pessoa é picada por essa serpente, a primeira coisa que faz, ó, a pálpebra baixa. Então, por isso que as pessoas, você é picado e aí a pessoa parece que está com cara de bêbado, igual esse cara aí, ó. Parece que ele bebeu ou parece que ele está com sono, tá bom? A pessoa fala normal, tá tudo normal, só que ele não consegue movimentar a pálpebra, tá certo? Porque ele age principalmente na região da face. E outra coisa também, que vocês estão vendo esse copinho aí, ó, começa a diminuir a urina. Então, a urina da gente começa a ficar dessa cor de Coca-Cola. Então, cada etapa aí quer dizer que o acidente está se agravando mais. Quando a gente demora, a gente começa a ter uma insuficiência renal, tá certo? Então, quanto mais rápido eu tomar o soro antiofídico, menos efeito eu vou ter. Os elapídicos são as nages e as corais, corresponde a 4% do acidente com esses animais, tá certo? Quase não acontece acidente com corais. Quais os principais sintomas? Dor discreta no local, tá certo? Vômito, diarreia, sonolência também, face miastênica igual à anterior, a jararaca, a cascavel, tá certo? Mas o que é que acontece? O principal sintoma, que pode levar à morte da gente é porque as corais e as nages, a gente pode ter uma insuficiência respiratória aguda. Então, todo acidente com coral a gente tem que considerar muito grave. Por quê? Ela age principalmente no músculo responsável pela respiração. E aí, se a gente não cuidar adequadamente, a gente pode ter uma insuficiência respiratória e acabar morrendo, tá certo? Laquete, que é a surucupijaca, é o mesmo sintoma da jararaca, só que a gente vai ter vômito, náuseas, diarreia. É a única diferença entre o laquete e a jararaca, mas os sintomas é o mesmo, tá bom? Então, pós-acidente, o que não fazer, o que a gente não deve fazer? Dar bebida alcoólica, tá certo? Sugar o veneno. A gente coloca isso, as pessoas riem e acham engraçado, só que a gente vê isso porque as pessoas acabam assistindo filme, ou pessoas que são mais do interior, né, que não tem tanto conhecimento, acaba fazendo isso. Dá bebida alcoólica, vai lá querer sugar o veneno. Então, lembrando que no local da picada, acaba ficando ao redor da ferida veneno também, tá certo? E aí a pessoa, ao sugar, no lugar de eu ter uma pessoa envenenada, eu vou ter duas. Tem gente que coloca folhagem, querosene, pó de café. E lembrando que o local da picada é um ferimento. E se a gente coloca isso aí, querosene, pó de café, folhagem, a gente pode ocasionar uma hemorragia no local, pode infeccionar o local da picada, tá certo? Nunca fazer torniquete, porque lembrando que, imagina que eu fui picado no meu braço. Se eu fui picado no braço e faço um torniquete no meu braço, eu faço com que meu sangue não circule. Então, eu vou ter uma concentração muito maior de veneno em pouco espaço de tempo. Então, o veneno vai fazer muito mais efeito, tá certo? Muito mais rápido. Então, quanto mais eu deixar o veneno espalhar primeiro no meu corpo, melhor ainda, tá bom? Então, o máximo que a gente pode fazer pelo acidentado é manter a pessoa deitada, em repouso, evitar que ela corra, tá certo? No máximo, lavar o local da picada, mas o principal, sempre levar a pessoa até um pronto-socorro, tá bom? E aí, ó, para cada serpente peçonhenta, a gente tem um tipo de veneno diferente, um soro diferente. Para jararaca, a gente tem o botrópico. Para cascavel, a gente tem o crotático. Para laqueses, a gente tem o laquético. Para lapítico, a gente tem para as corais, a gente tem um lapítico. Para cada um tem. Se a gente for picado por uma serpente, se eu conseguir identificar qual foi a serpente que picou a gente consegue tomar um soro específico para cada animal. Se eu não sei qual foi a serpente que me picou, a gente vai tomar aquele soro geralzão, tá certo? Então, o soro geralzão não vai fazer tanto efeito igual um soro específico para cada espécie, tá certo? Só a título de curiosidade, como é produzido o soro antiofídico, tá certo? Então, normalmente, é extraído o veneno da serpente, e aí desse veneno é tirado os antigênios do veneno, injetado no cavalo, e aí o cavalo começa a produzir anticorpos, e aí se retira o sangue do cavalo, separa as células sanguíneas e as células do anticorpo, tá certo? Desse animal. E aí sim é produzido através dos anticorpos, a gente consegue produzir o veneno desses animais, o soro antiofídico, tá bom? E aí,
para andar um pouquinho mais rápido, para evitar acidente. A gente sempre tem que manter local limpo, tá certo? De entulho, porque quando a gente tem muito entulho dentro de casa, a gente atrai rato, barata, e isso a gente atrai escorpião e atrai ratos. E aí a gente vai atrair serpente, atrai escorpião e assim por diante, tá bom? A gente tá falando só da parte ruim das serpentes, mas serpente tem a parte boa também, que aí... Só um momentinho. E aí a gente pode encontrar só um momentinho, tá? Que deu um problema aqui. Só um momentinho, tá? Então, só um momentinho, porque apareceu um negócio aqui na minha tela. Eu quero tirar isso aqui, ó. Pronto. E aí, ó, tá dando pra ver? Voltou agora? Sim. Voltou. Tá. E aí, a parte boa das serpentes, a gente não é só essa parte ruim, tá certo? Falando que serpentes são ruins, ela são controlador de praga, controlador de outras serpentes, controlador de rato também que aparece na casa da gente. A gente mantém a cadeia alimentar funcionando, ela serve tanto de predador como de presa também, tá bom? E outra utilidade também que muita gente não sabe é a fabricação de medicamentos. A gente tem o Captopril, que é o principal remédio vendido para quem tem problema cardíaco, tem problema de pressão, tá certo? E aí, ó, lembra que eu falei para vocês que ele age principalmente no sistema de coagulação, evita que o sangue coagule. Então, o Captopril é feito com veneno de jararaca, e muita gente não sabe. Todos esses nomes que vocês estão vendo aí na tela são medicamentos que é feito com veneno de serpentes. Hoje é desenvolvido também uma cola biológica que acelera o processo de cicatrização das células dos órgãos muito mais rápido, tá bom? Hoje estão desenvolvendo um futuro tratamento por câncer que é feito com veneno de jararaca, se não me engano. Hoje é desenvolvido também um anestésico que é 10 vezes mais potente que a morfina e não causa dependência igual a morfina causa, tá certo? E aí, gente, e aí é isso. Eu espero que... Só botar minha tela aqui. Deixa eu só encerrar aqui. E aí, bom, eu espero que vocês possam ter aprendido. Então, tentei fazer um compilado, um resumo, para que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, que a gente consegue identificar esses animais. Em uma hora não dá para a gente falar tudo para vocês, porque é pouco tempo, mas eu espero que vocês tenham aprendido. Vamos abrir aí para as perguntas, para dúvidas. Se vocês quiserem perguntar, querem tirar dúvida, estou aqui à disposição, tá certo? Então, alguém do GES quiser falar aí, olhar as perguntas do pessoal. Valeu, Kleber. Foi uma palestra muito boa, viu? Obrigado pela sua presença. E quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, galera? Olha, André, levantou a mão. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Então, qual foi, assim, você, com todos os seus anos de trabalho, você já teve algum acidente envolvendo serpentes ou algo do gênero, ou com algum colega de trabalho? E qual foi o procedimento que vocês realizaram, assim, na hora? Então, normalmente, como eu falo, eu trabalho com esses animais há uns 9, 10 anos, mas eu trabalho como se fosse a primeira vez. Então, meu protocolo é como se fosse a primeira vez. Eu nunca devo subestimar o animal, porque eu trabalho há muito tempo, nunca devo subestimar o animal, porque é um animal que não tem veneno, tá certo? Então, eu trabalho com todo cuidado. Mas a gente sempre tem um acidentezinho ou outro. Mas serpente peçonhenta, eu tento não fazer manejo de contenção, segurar mesmo no animal, tá bom? Então, isso eu faço nas serpentes que não são peçonhentas. Naquelas serpentes que são peçonhentas, eu utilizo mais o gancho para a gente evitar acidentes. E quando a gente tem uma jiboia ou outra, a gente só lava o local da picada e a gente não tem tanta gravidade, tá bom? Entendi, obrigado. A outra dúvida aqui é da Gabriela. Nos filmes dos ataques de serpentes, as pessoas ficam paradas para o veneno não circular. Isso é verídico ou não adianta muita coisa? Não, então,
quanto mais tranquilo você ficar, mais o veneno vai circular pelo corpo, tá certo? Então, por isso que a gente manda, por isso que a gente manda a pessoa ficar calma, para ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então, quando a pessoa está mais calma, menos você vai fazer seu sangue circular. Tá, gente, eu vou corrigir aí a frequência. Vamos mandando as perguntas, tá certo? Não sei se mais alguém vai precisar perguntar mais alguma coisa. Levantem a mão. A oportunidade aí. Ninguém tem mais dúvidas? Não, acredito que não. Pessoal, eu vou corrigir aqui o problema que deu no formulário, tá? E vou mandar aqui daqui a pouco para vocês. A gente manda por e-mail. Pois então, muito obrigada, viu, Kleber, pela sua presença. Muito obrigada, pessoal. Hoje a gente está finalizando o terceiro dia do simpósio e amanhã nós nos encontramos novamente. Obrigado a todos vocês. Quem quiser fazer estágio conosco, o pessoal do GES aí, a Jamile também tem nosso e-mail aí, é só mandar e-mail para a gente ou conversar com o pessoal. E a gente tem um ano todo aí, vocês podem aprender um pouquinho mais, não só de serpentes, mas tá várias áreas do zoológico. E mais uma vez, muito obrigado a todos, o pessoal do GES aí, por esse convite. Lembrando que foi a primeira vez que eu dei uma palestra assim, tá certo? E aí, quando quiserem, estou à disposição. Não, mas foi muito boa a palestra. Muito obrigada, Kleber. Então, tchau para vocês. Tchauzinho. Boa noite, pessoal.